Vai começar o programa Conectado com Tiago Reguini. Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Conectado comigo, Tiago Reguini, aqui na Rede TV. E aí, vocês estão preparados para começar esse domingão em alto astral? Haha! Bora comentar! Chama todo mundo, acorda o maridão, o papagaio, o periquito e chama o cachorro. Senta na sala. Vem começar o seu domingão daquele jeito que a gente ama. Hoje nós não estamos em nosso estúdio em São Paulo, estamos na cidade linda de Maceió. E eu quero desde já agradecer a loja Tandeskine aqui de Maceió, juntamente com o seu gerente Anderson, que nos disponibilizou esse espaço lindo, maravilhoso para a nossa gravação. Estou simplesmente encantado com essa loja. Você que é de Maceió região, vem para cá conhecer. Tenho certeza que você vai amar. Bora com nossos quadros de hoje. Olha só, prepara o papel e a caneta, porque a receita de domingo tem coisa boa. Maminha na pressão, suculenta, com batatas douradas, gratinadas na manteiga. Só de falar já dá água na boca. Sua família vai amar. E no Conectado, Direitos e Deveres, nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre pensão alimentícia. Isso mesmo, quanto deve se pagar? Até que idade? E pensão atrasada? Será que dá prisão? Vamos acompanhar. E no nosso Conectado Saúde, vamos falar sobre autismo e os seus níveis de suporte. Informação fundamental para garantir que cada pessoa autista receba os seus cuidados e adaptações necessárias para o seu desenvolvimento. E ainda falando sobre saúde, vamos abordar sobre o tema retratação gengival. E isso mesmo, a retratação gengival é um problema bucal comum, mas que pode trazer consequências gravíssimas. Você vai entender tudo, as causas, os sintomas, a sensibilidade e a exposição das raízes dentárias. E é claro, um tratamento indicado e seus fatores de risco, como escovação inadequada. E no Conectado com você, diga adeus às baratas e formigas com essa receita milagrosa. Você está cansado de ver baratas e formigas andando pela sua casa como se pagassem aluguel? É isso mesmo. E vou te ensinar uma misturinha simples, feita com um removedor de esmalte, vinagre, água e sal, que realmente funciona. Essa receita é fácil, rápida e não usa venenos perigosos. Ideal para você que tem crianças e pet em casa. Você vai se surpreender com o resultado em menos de 24 horas. Para fechar com chave de ouro, é claro que tem música. Hoje, juntamente com Fit Dance, vamos dançar Terremoto de Bumbum, Michele Andrade, para deixar o seu domingo daquele jeito lá em cima. Se prepara, porque o Conectado de hoje já começou. Conectado, vem! Hora de informação importante por aqui. É hora do Conectado Saúde. E hoje nós vamos falar sobre o autismo, seus níveis de suporte. Tema fundamental para garantir a inclusão, o respeito e o desenvolvimento para cada pessoa autista. A ciência evoluiu e a forma de compreender o aspecto também mudou. Quer entender melhor? Vem comigo para o Conectado Saúde. Muito prazer, eu sou Maíra Gaiato, psicóloga e neurocientista especialista em autismo. O que são esses níveis de suporte do autismo? É importante, antes de mais nada, compreender que o autismo é um espectro, tanto que o próprio nome já diz, transtorno do espectro autista. Isso quer dizer que não estamos falando de uma linha reta em que a pessoa é mais ou menos autista. Estamos falando de algo multidimensional, com possibilidades diversas. Traduzindo, não existe um padrão autista nem mesmo dentro dos níveis de suporte. Isso porque cada indivíduo no espectro terá suas características, suas dificuldades e suas potencialidades que vão se manifestar de maneiras diversas em contextos diferentes. Agora que a gente já tem em mente que o autismo não é uma coisa cravada, é um espectro com manifestações distintas, vamos ao tema de hoje, os níveis de suporte. Os níveis de suporte no autismo são nada mais que uma classificação do DSM-5, a quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, para descrever o grau de
apoio necessário para um autista. Essa divisão é baseada na intensidade dos sintomas, no quanto o autismo compromete a funcionalidade do indivíduo, ou seja, no quanto aquele autista necessita de apoio terapêutico para se desenvolver. E por que esses níveis são tão importantes? Por diversos motivos, mas o principal deles é para nortear o plano de tratamento individual. Sabendo o nível de suporte, a equipe multidisciplinar consegue estabelecer de forma mais assertiva os objetivos, as estratégias e a intensidade dos estímulos terapêuticos. O DSM-5 define 3 níveis de suporte no autismo, 1, 2 e 3. Vamos para as características de cada um desses níveis de suporte? O nível 1 de suporte é o que antigamente era conhecido como autismo leve. Em linhas gerais, autistas do nível 1 de suporte vão precisar de menos intervenções para conseguirem se desenvolver e ter autonomia do que os autistas do nível 2 e do nível 3. Algumas características que podemos observar em autistas do nível 1 são: pouco ou nenhum prejuízo significativos na fala, desafios mais sutis na comunicação e na interação, mais autonomia para as tarefas do dia a dia, pouca ou nenhuma dificuldade na aprendizagem, conseguem expressar melhor o seu desconforto com mudanças e há também a presença sutil de estereotipias e de hiperfoco, que são os interesses específicos. Veja bem, quando eu falo essas características, muitos devem pensar: ora, mas isso não é nada, isso se resolve rapidinho. E não é por esse caminho que nós devemos ir. O nível 1 pode até parecer mais leve, porque não precisa de um apoio constante, mas ele tem sim suas dificuldades que atrapalham, e muito, a rotina, a autonomia e a convivência com os autistas. Eles podem até falar muito bem, mas ainda assim a interação social pode ser pouco funcional, ainda mais quando a rigidez mental é muito grande, ou quando há dificuldade de entender a teoria da mente, de que as pessoas têm outras intenções, outras formas de enxergar o mundo. E isso, com o passar dos dias, desgasta demais o emocional do autista e até das pessoas que convivem com ele. Então, de leve, ele não tem nada. Vamos deixar o leve no passado, combinado? Autistas do nível 1 precisam de acompanhamento terapêutico como todos os outros. O acompanhamento psicológico é essencial, uma vez que eles são mais vulneráveis a desenvolverem ansiedade e depressão. Eles também são mais inocentes e podem cair mais em maldade das pessoas. E também porque muitos autistas de nível 1 praticam o que chamamos de masking, que é mascarar o autista. Desde a infância, eles podem fazer isso para evitar bullying e sofrimento psicológico e estresse. E aí eles são diagnosticados tardiamente ou nem são diagnosticados, o que resulta numa vida inteira de sofrimento por falta do apoio adequado. Agora, o nível 2 de suporte, que antes era conhecido como moderado. Os autistas do nível 2 precisam de mais suporte para realizar as atividades diárias, em comparação aos nível 1. Existem prejuízos mais significativos na comunicação e na linguagem. A interação social também é mais limitada e pode depender de recursos visuais para ser mais satisfatória. O autista do nível 2 demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. Mas ela ainda aparece, mesmo que de forma mais limitada. Além disso, eles podem apresentar mais crises ou desregulações. Isso acontece porque eles não têm a comunicação desenvolvida o suficiente para expressarem os seus sentimentos, seus incômodos. E também porque geralmente eles apresentam mais apego à previsibilidade, a rituais do que os de nível 1. Autistas do nível 2 de suporte também podem apresentar uma leve deficiência intelectual, um leve comprometimento na aprendizagem. Agora, o nível 3 de suporte, o antigo autismo severo ou até autismo clássico, são os autistas mais estereotipados, que lá atrás serviram como base para os estudos sobre o transtorno. Então, quais são as características do nível 3? Os autistas do nível 3 precisam de suporte e supervisão constante para as tarefas do dia a dia. A interação social é bem limitada, eles quase não interagem. A comunicação pode depender totalmente de recursos visuais. Então, existem muitos autistas nível 3 que nem chegam a desenvolver a fala. Há uma deficiência intelectual importante que pode comprometer de forma significativa a aprendizagem do autista. Além disso, há muita rigidez mental, um comportamento quase inflexível, sabe? Isso resulta em dificuldades maiores para se adaptar a mudanças, crises mais intensas e desregulações constantes.
sem contar nas estereotipias e nos movimentos repetitivos, que são mais perceptíveis. Resumindo, os autistas do nível 3 apresentam mais prejuízos relacionados ao espectro. Por isso, eles precisam de mais auxílio terapêutico e familiar. Eu sei que você deve estar se perguntando, será que dá para mudar de nível de suporte? Tem como um autista sair do nível 3 e avançar para o nível 1? E a resposta, antes de mais nada, é depende. Depende de muitos fatores, da genética, da idade desse autista, do acesso que ele tem às terapias e também da qualidade dessa intervenção, dos recursos que a família dele tem e do quanto essa família é engajada e participa do tratamento. Então, no mundo ideal em que todos os autistas são diagnosticados cedo, em que há um tratamento adequado e que a família está engajada, a resposta é sim. Com as intervenções baseadas na ciência ABA, de preferência com estratégias naturalistas, é possível ampliar a capacidade cognitiva, motora, de linguagem e de interação social do autista. É possível, por exemplo, desenvolver a interação e a comunicação do autista no nível 3 de suporte, mesmo que seja pela comunicação aumentativa e alternativa. Até porque esse é o objetivo básico das terapias, fornecer qualidade de vida e estratégias para que esses indivíduos se desenvolvam e sejam felizes. Ao mesmo tempo que também é possível migrar do nível 1 para nível 2, do nível 2 para nível 3. Isso acontece em casos em que não há acompanhamento terapêutico. Então, nós não podemos olhar para um autista de nível 1 e falar: ah, não é nada, não precisa de terapia, porque as dificuldades sociais e comportamentais desse autista podem piorar com o tempo. E aí ele chega na vida adulta com muita rigidez mental, muitos interesses restritos e muita dificuldade em interagir, o que pode desencadear futuramente comorbidades como depressão e ansiedade. Pessoal, já estamos encerrando, mas antes de terminarmos, eu acho importante lembrá-los que o autismo é um espectro muito amplo. Por mais que seus níveis de suporte sigam uma escala ordenada e crescente, não é assim que eles se configuram na prática. Duas pessoas que estão no nível 1 de suporte, por exemplo, nunca terão exatamente as mesmas necessidades. Ao mesmo tempo em que uma pessoa que está no nível 2 pode ter mais limitações em certo âmbito do que uma que está no nível 3. Esses níveis são apenas uma forma de guiar os profissionais para criar uma base de dados com possíveis comportamentos que vão orientá-los e situá-los durante as terapias e intervenções. Combinado? Ufa, aprendemos muito hoje, hein? Se você quer aprender mais sobre autismo, não deixe de seguir as minhas redes sociais, todas com meu nome, Maíra, com Y, Gaiato, com I. Ai, tô sentindo o cheirinho daqui. Esse quadro é maravilhoso. Receita de domingo, é isso mesmo. Se você gosta de uma comida suculenta, daquelas que perfumam a casa inteira, presta atenção. Hoje você vai aprender a fazer uma maminha na pressão, suculenta, com batatinhas douradas na manteiga. Uma receita prática, perfeita para reunir toda a sua família. Anota tudo, vem comigo, porque essa receita tá sensacional. Vem! Hoje vou te ensinar uma maminha na panela de pressão extremamente saborosa que fica desfiando e com umas batatinhas douradas que fica sensacional. Vou começar selando a peça de maminha, então na panela bem quente, um fio bem generoso de azeite. Coloco a carne com a gordura para baixo e deixo ela selando. Depois eu selo o outro lado também. Essa peça, ela tem 1,3 kg mais ou menos, e eu só temperei ela nesse primeiro momento com pimenta do reino que eu moí na hora. Agora eu viro ela. Vou deixar ela selando também na parte de baixo até dourar bem e depois faço a mesma coisa nas laterais da carne. Agora com a carne toda selada, eu tiro ela aqui da panela, olha que cor linda que ela tá. E refogo 3 cebolas. Cortei em pedaços grandes mesmo, porque aqui na pressão ela vai desmanchar. 3 dentes de alho picados. 2 tomates picados. Coloco também 2 colheres de sopa de extrato de tomate. Agora eu já volto com a peça de maminha. E o restante dos temperos. Vou colocar 2 folhinhas de louro,
E aqui eu tenho orégano, páprica defumada e sal. Aqui embaixo na descrição eu deixei a quantidade certinha, inclusive a proporção de sal, porque às vezes a sua peça de maminha tem um peso diferente da minha. Coloco também meia xícara de chá de vinho tinto seco. Se você não tiver o tinto, pode ser o branco, e se não tiver nenhum nem outro, pode também ser a cerveja preta ou somente a água mesmo. Coloco a água quente até cobrir a carne e agora ela vai cozinhar na pressão. Antes de tampar a panela, só vou colocar um pouquinho de cheiro verde, só pelo sabor mesmo, mas depois eu coloco novamente na finalização. Tampo a panela e cozinho na pressão. Agora, assim que a panela começar a pegar a pressão, eu conto em torno de 45 a 55 minutos. Abaixo o fogo depois que ela pega a pressão e deixo lá. Esse tempo vai depender muito do tamanho da sua carne, da peça dela. Como a minha é uma peça grande, né, de 1,3 kg, então ela vai ficar lá em torno de uns 50 minutos. Mais ou menos quando der esse tempo, eu gosto de abrir a panela de pressão, né, tiro a pressão dela e vejo, né, dou uma espetadinha, vejo se tá no ponto ou não. Se ainda estiver dura, pode colocar mais alguns minutos, mas geralmente nesse tempo ela já está bem macia. Já deu tempo da carne aqui na panela de pressão. Espetando aqui com um garfo, ó, eu já percebo que ela tá bem cozida, tá molinha, tá macia. Eu vou conseguir fatiar ela e ficar bem bonita. E olha esse molho também que sobrou aqui. Agora eu vou reduzir esse molho, eu vou tirar, na verdade, a carne aqui da panela para reduzir o molho. Vou usar um amassador aqui de batata, só para dar uma desmanchada nesses pedaços maiores de cebola e de tomate. Vou deixar ele aqui reduzindo, porque na hora de servir a carne, esse molho faz toda a diferença no sabor. Se você não gosta dos pedaços, aí você pica menor, né, a cebola, o tomate na hora de cozinhar, ou até pode passar ele pela peneira antes de reduzir. Eu gosto dos pedaços, aqui em casa todo mundo gosta, então a gente deixa assim. Enquanto ele reduz, eu já preparo as batatinhas. Para o acompanhamento da carne, eu vou fazer umas batatas douradas. Começo colocando uma colher de sopa bem cheia de manteiga aqui na panela e um fio de azeite para ela não queimar. E aí eu coloco também aqui 3 dentes de alho inteiros mesmo, sem picar, só para aromatizar aqui, saborizar também as batatas. Quem gosta pode colocar raminhos de alecrim, de tomilho. E aí eu já entro com as batatas. Aqui eu tenho 6 batatas cozidas, já cozinhei elas com água e sal mesmo, até elas ficarem macias. Já tempero também com pimenta do reino e um pouco de sal. Agora eu deixo ela aqui nessa manteiga com azeite, de vez em quando eu vou mexendo. Vou dar uma pitadinha também de páprica defumada. As batatas já estão mais douradas, é jogo rápido mesmo porque ela já estava cozida. Agora eu já finalizo com o cheiro verde. Eu vou abrir um espaço aqui, ó, porque eu vou fatiar minha carne e vou servir ela aqui nessa mesma panela. E, gente, a carne tá tão molinha que ela tá desfiando. Já fatiei ela aqui. E olha como fica bem bonita. Agora eu só finalizo com um molho e já pode servir. Agora fala se tá ou se não tá apetitoso esse prato, gente. Essa carne fica um espetáculo, ela fica desfiando, é extremamente saborosa e essas batatinhas amanteigadas são o acompanhamento perfeito. Faz aí na sua casa, serve no almoço de domingo que eu tenho certeza que você vai surpreender a família toda. Pera. Depois dessa receita maravilhosa, você achou que ia ficar sem sobremesa? Não. Aqui, ó. Nutella Blueberry. Gente, é crocante, é cremosa. É perigo isso aqui, viu? Você começa a comer e não quer mais parar.
perfeito para deixar na bolsa, na gaveta do trabalho ou esconder de todo mundo aí da sua casa. E eu não vou te julgar. Já provou Nutella Biware? Depois me conta. Você vai amar Nutella Biware, a mesma qualidade de Nutella, agora em barrinhas. A Nutella que você adora em formato de barrinha. Nutella Be Ready. Uma barrinha com recheio de Nutella e uma casquinha crocante. Pronta para saborear. Sinal travando, internet lenta, ah não, ninguém merece. Com a Claro, você tem internet rápida, estável e acompanha o seu ritmo, seja para trabalhar, estudar ou curtir os seus vídeos favoritos. Vem pra Claro e navegue sem preocupação. Vem pra Claro, vem. I can't help it if I'm poppin', see them watch like it's outrageous how this flavor got 'em shook like you can't play me, rein me in or try and tame me. It's time to put yourself first, don't stop believing your worth, let it rain on you, 'cause you're fabulous. F-A-B-U-L-O. Lançamentos Motorola em até 21 vezes sem juros. É só na Claro. E agora, nós vamos falar de um assunto muito sério, mas cheio de dúvidas na cabeça de muita gente. É hora do Conectado Direitos e Deveres. E hoje o tema é sobre pensão alimentícia. Quando deve se pagar? Até que idade vai a obrigação? E quem atrasa pode ser preso? Se você quer entender tudo direitinho e evitar dor de cabeça, fique ligado. Vem comigo pro Conectado Direitos e Deveres. Quem tem direito à pensão alimentícia? Como é calculado o valor? Se o pai ou a mãe não está pagando, ainda assim existe direito de visita? E se alguém estiver desempregado, mesmo assim deve pagar? Quando é que pode haver prisão? E os avós, quando é que eles precisam pagar pensão? São muitas dúvidas e hoje eu vou explicar tudo isso. Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje é sobre pensão alimentícia. A pensão alimentícia é o valor pago por um alimentante para ajudar um alimentado em seu sustento. O alimentante é aquele que fornece alimentos e o alimentado é quem recebe os alimentos. Usamos aqui a palavra alimentos, mas é óbvio que não se trata apenas de comida, mas também roupas, educação, saúde, habitação, cultura, lazer. O valor pago tem como objetivo preservar o sustento e o bem-estar da pessoa que necessita, dando condições dignas de existência, ao menos na teoria. E aí vamos logo para a primeira pergunta. Quem tem direito a receber pensão alimentícia? Muita gente pensa que apenas os filhos menores de idade possuem esse direito, mas não. Os parentes, cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos que necessitam para viver. Ou seja, é possível que um filho peça verba alimentar para os pais, ou os pais peçam pensão para os filhos, ou os ex-cônjuges e companheiros peçam para os seus antigos parceiros, ou mesmo que um irmão peça para o outro. E aí você percebe que é uma obrigação familiar. A família aqui vai muito além da relação entre pais e filhos. Quem tem direito de receber pensão são os filhos menores de 18 anos, os filhos maiores de até 24 anos que comprovem que ainda precisam da verba, o que é mais comum quando estão fazendo algum curso, o ex-cônjuge ou ex-companheiro de forma temporária, enquanto a pessoa realmente precisar, as grávidas, chamamos aqui de alimentos gravídicos, ou mesmo outros parentes próximos, desde que a necessidade seja comprovada. Nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre a situação dos filhos que recebem pensão. Vamos logo ao que interessa. Qual é o valor a ser pago? A lei determina o valor da pensão alimentícia? A resposta é que o valor vai ser fixado de acordo com a possibilidade do pai ou da mãe
e também a necessidade da criança ou adolescente. Existe por aí uma lenda urbana que diz que o valor da pensão vai ser sempre de 30% do salário da pessoa que deve pagar, mas não é bem assim. Na realidade, o juiz vai fazer uma análise caso a caso e vai definir o valor que considera mais justo para a situação analisada, tendo em vista a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado. Sempre observado isso, a possibilidade de quem vai pagar e a necessidade de quem vai receber. Próxima pergunta. Precisa sempre ter uma decisão de um juiz? Ou é possível estipular a pensão sem ter que ir até a justiça? A resposta é que pode ser feito um acordo extrajudicial, ou seja, sem que o juiz decida pelas partes. Mas, por precaução, o que eu te aconselho é que você não faça um acordo verbal. Não faça acordo no fio do bigode. Senão, caso a pessoa não pague, você não vai conseguir executar na justiça. Faça a coisa do jeito certo. É possível fazer um acordo extrajudicial, mas para que esse acordo possa depois ser cobrado na justiça, caso a pessoa não faça o pagamento, é preciso que ao fazer o acordo, 4 requisitos sejam cumpridos. O acordo precisa ter sido assinado por 2 testemunhas, assinado pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública ou por um mediador ou conciliador credenciado pelo tribunal. O acordo também precisa ser assinado pelos advogados de ambas as partes. E, por fim, ele deve ser homologado por um juiz de direito. Ou seja, o juiz não precisa decidir, mas ele deve homologar, o que quer dizer que ele deve dar o ok para esse acordo. Nesses casos, o acordo vai se tornar um título executivo e pode ser cobrado em caso de descumprimento. Próxima pergunta. Se o pai ou a mãe não paga a pensão, mesmo assim existe direito de visitar o filho? A resposta é que sim, porque a criança tem o direito de conviver com o genitor. O direito de visita é da criança e afastá-la do convívio pode trazer ainda mais danos psicológicos a ela. Pensão e visitas são coisas diferentes e o não pagamento não impede a visitação. Próxima pergunta. A pensão é interrompida no dia que o adolescente completa 18 anos? Existe uma interrupção automática devido à maioridade? A resposta é que não. É necessário o ajuizamento de uma ação para que a pensão seja interrompida. O juiz vai analisar as necessidades do filho e se ainda é necessária a pensão para que este possa completar os estudos. Próxima pergunta. Quando é que os avós pagam a pensão? Os avós podem ter que pagar pensão aos netos quando for comprovado por documentos que o pai ou a mãe não tem condições de pagar os alimentos. O pai ou a mãe precisa ser processado primeiro e apenas se esgotadas todas as tentativas de pagamento é que o valor da pensão pode ser cobrado dos avós, paternos ou maternos. Mesmo assim, é necessário comprovar que os avós possuem condições financeiras para pagar os alimentos, sem prejuízo do seu próprio sustento. Próxima pergunta. O desemprego é justificativa para não pagar pensão alimentícia? Se o pai ou a mãe estiver desempregado, ele pode usar isso como justificativa para deixar de pagar a pensão? A resposta é que não! Mesmo se os pais estiverem desempregados, eles devem continuar pagando a pensão que foi estipulada. Mas, nesse caso aqui de desemprego, é possível rever
judicialmente o valor fixado. O juiz pode determinar que seja pago um valor menor devido às possibilidades atuais do pai ou da mãe. Próxima pergunta. Como funciona a prisão por não pagamento da pensão? Próxima pergunta. Como funciona a prisão por não pagamento da pensão? A justiça pode determinar a prisão de quem não arca com a sua responsabilidade de pagar a pensão. É comum as pessoas acharem que é necessário o atraso de 3 meses para poder haver prisão. Mas não! Desde o primeiro mês de atraso, já é possível que a prisão seja decretada. Não é preciso esperar 3 meses. Caso haja uma prisão, ela pode ser decretada pelo período de até 3 meses em regime fechado e pode ser renovada futuramente se houver outros casos de inadimplência. Caso haja o pagamento do valor devido ou as partes cheguem em um acordo para o pagamento, o réu vai ser colocado em liberdade. Contudo, caso o prazo de prisão termine sem que tenha ocorrido o pagamento, o réu também será posto em liberdade. Mas o processo de execução continua correndo e aí o devedor corre o risco de ter o seu dinheiro e os seus bens penhorados. A prisão não isenta o devedor. O fato de ter sido preso não significa que o valor devido não precisa mais ser pago. A dívida permanece. Próxima pergunta. E no caso de guarda compartilhada, precisa pagar pensão? Muitos pais acreditam que se tiverem guarda compartilhada, vão conseguir se livrar da obrigação de pagar a pensão, mas não é bem assim. O que precisa ser analisado é sempre o melhor interesse da criança. Mesmo na guarda compartilhada, pode ser que, na prática, um dos genitores tenha mais gastos com a criança. Por exemplo, é esse genitor que compra as roupas, ou os remédios, ou que paga a escola. Pode também ser que exista uma desproporcionalidade no rendimento dos dois genitores, ou seja, um dos pais ganha muito melhor do que o outro, causando uma situação de desequilíbrio. O juiz vai precisar analisar as possibilidades financeiras de cada parte, sempre levando em consideração o melhor interesse da criança. Por fim, se você tem alguma questão envolvendo pensão alimentícia, se você está com algum problema e se você não pode pagar advogado, o que você precisa fazer é buscar a Defensoria Pública do seu estado. Procure a Defensoria Pública, porque ali eles vão saber te orientar e te ajudar a resolver o seu problema. E continuando conectado saúde, agora atenção à sua saúde bucal. Você sabia que a retratação genival é um problema comum, mas que pode trazer consequências seríssimas se não for tratadas? Hoje você vai entender as causas, os principais sintomas, quais são os tratamentos mais adequados. Informação que protege o seu sorriso. Começa agora! Bom, de repente você percebeu que a sua gengiva em um dente ou vários dentes está um pouco mais alta, aparecendo um pouco ou bastante raiz. Enfim, isso nós chamamos de retração gengival e de repente você olha isso e fica até preocupado. Ah, meu dente vai cair. Ou então seu dente está muito sensível por conta dessa retração. Bom, vamos então nesse vídeo explicar aqui o que causa essa retração gengival e as principais alternativas para resolver. Fica comigo até o final que tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas. Primeiro vamos explorar aqui as causas. O que gera essa gengiva um pouco mais alta, essa retração gengival? Número 1, escovação excessiva. Muitas pessoas escovam os dentes com bastante força. Mesmo que a cerda seja macia devido à força da escovação, você vai gerando microtraumas para essa gengiva. Com o passar do tempo, dos meses, dos anos, esse osso periodontal que está abaixo da gengiva, que está segurando essa gengiva na posição, ele pensa, poxa, eu estou sofrendo aqui uma agressão, então peraí, deixa eu retrair um pouco mais para me proteger dessa agressão. Então o osso acaba subindo mais, o osso que fica abaixo da gengiva. Como essa gengiva fica apoiada em osso, então ela sobe um pouco mais. Então, na grande maioria das vezes, essa retração gengival acontece devido a agressões, que pode vir da escovação com muita força e também pode vir por outro fator, número 2, que é um trauma oclusal. Em outras palavras, dentes tortos, dentes que não estão mastigando, não estão encaixados corretamente o superior com o inferior. E isso, com o tempo, vai gerando uma falha, um estresse nos dentes que estão sofrendo esse trauma e, da mesma forma, vai gerando essa retração gengival
gengival você vê num conjunto de dentes que estão sofrendo uma carga mastigatória excessiva que deveria estar sendo exercida por outros dentes. Então é fundamental, nesse caso, corrigir a mastigação através de um tratamento ortodôntico, para que evite a continuidade e o agravamento dessas retrações. Um outro fator que também pode causar retrações gengivais é a presença de tártaro e doença periodontal. Porque é o que acontece? A pessoa às vezes não higieniza corretamente os dentes, não passa o fio dental. Isso vai gerando um acúmulo de bactérias com o passar do tempo, que vão infeccionando a região entre a gengiva e o dente. E essa infecção gera uma agressão também ao osso, que vai retrair e vai levar a gengiva junto. Então existe uma perda de osso e uma perda de gengiva, gerando retrações gengivais também. Então todos esses fatores precisam ser investigados para que nós possamos definir a melhor solução para o caso. Agora vamos aqui aos possíveis tratamentos. Lembrando que o melhor tratamento para você só pode ser definido após uma consulta para identificar exatamente qual está sendo a causa. Bom, se a retração for leve devido à escovação, a gente aconselha que a pessoa tome mais cuidado nessa higienização e às vezes se estiver um pouquinho sensível o dente, a gente aplica ali um dessensibilizante e está resolvido, ok? Se a causa for a má oclusão, dentes que não estão bem encaixados, então a gente precisa realizar um tratamento ortodôntico, deixar esses dentes bem encaixados para que essa retração não piore. Agora, se essa retração já está num certo nível, o paciente está sofrendo com sensibilidade, aí a gente faz um procedimento restaurador nessa raiz, cobrindo essa raiz com uma resina estética que vai ser da cor do dente, que vai estar protegendo esse dente contra novas fraturas, ao mesmo tempo que vai estar resolvendo a questão da estética, porque a resina é da cor do dente, e resolvendo também a questão da sensibilidade, porque essa resina vai ser como uma camada protetora que vai impedir do frio se comunicar diretamente com a raiz, que é mais sensível. Casos severos de retração. Bom, essa área que teve retração, é possível cobrir novamente com gengiva essa região? Bom, sim, é possível. Existem procedimentos que quem faz é um especialista em periodontia, que é um profissional que cuida dos tecidos que circundam o dente, né? Peri, ao redor, odontia, dente, né? Então, seria um especialista em periodontia. Pode fazer um reposicionamento dessa gengiva para cobrir essa região que houve a retração. Pode-se utilizar também enxertos, removendo material de um outro local da boca e colocar nessa região da retração através de um processo cirúrgico para tentar recuperar essa gengiva perdida. Só que são tratamentos que o prognóstico geralmente não é muito bom. No momento da cirurgia existe o recobrimento, mas com o passar do tempo essa gengiva volta, quando não totalmente, uma parte, né, a gente observar essa retração. Bom, e agora aquela dica que todo mundo ama aqui no programa, hein? Era do Conectado com você. Se baratas e formigas estão passando pela sua casa como se fossem aluguel, ai, calma, eu tenho a solução para você. Vou te ensinar a fazer uma misturinha caseira, simples e poderosa. Vai te ajudar a acabar com esses visitantes indesejáveis. E o melhor, sem venenos perigosos. Bora aprender comigo? Vem! Eu trago uma receitinha para você que vai acabar com aquele ponto de encontro das baratas e das formigas. Acabou a farra. Eu vou te mostrar um truque caseiro que funciona mesmo. E o melhor, com coisa que você tem aí na sua casa. Nada de gastar horrores com produto caro que só muda o bicho do lugar. Esse aqui é tira e queda e eu vou te contar tudo. Mas ó, fica até o final, porque quem gosta de casa livre de visita indesejada vai amar essa receitinha. Eu começo adicionando aqui 150 ml de água, né? A água serve para equilibrar a mistura. Uma colherzinha de sal. O sal, minha amiga, além de conservar a carne, ele também desidrata os insetos, viu? É tipo uma secadora natural. Um outro ingrediente que nós vamos utilizar é o vinagre. Poderia ser o de álcool? Pode e deve ser o de álcool, tá? E como eu não tenho de álcool, eu vou fazer com o de maçã. Ele é até mais caro, né, gente? Então, o de álcool, ele é 1000 vezes melhor para fazer, até por questão de preço. E, gente, o de maçã funciona também, só para avisar. O vinagre ele tem um ácido chamado ácido acético, que incomoda demais os insetos e quebra a trilha sonora deles. Trilha sonora nada, né, amiga? Trilha química. Onde que eu tô para falar em trilha sonora? Quebra a trilha química das formigas. E esse aqui é o removedor de esmalte. É aquele que você usa para tirar o esmalte da unha assim sem óleo. Pode ser qualquer marca, tá, amiga? Não precisa ser exatamente essa, não. E a quantidade é só uma tampinha. Para que serve isso? Além de tirar o esmalte, ele também desorienta o inseto, que perde aí o faro e ele foge que nem criança quando vê verdura no prato, né? Olha a comparação, mas é mais ou menos isso aí. Você vai misturar todos os ingredientes e colocar no
borrifador. Só isso, mas calma que eu ainda vou te mostrar como que usa para cada tipo de inseto, barata. Então calma aí que eu vou te explicar como que usa. Não desliga, não sai desse vídeo ainda não, mulher. Aproveita e me deixa aí o teu joinha que é super importante para poder a gente tá aqui todos os dias, né? Incentivar a gente a estar aqui todos os dias. Amiga, coloca no borrifador se você quer usar aí contra as formigas, tá bom? Coloca aí e olha, para usar contra a formiga é direto num ponto, não tem enrolação não. Você vai borrifar onde elas aparecem e pronto, ali na parede da pia, da janela, o cantinho onde sempre aparece aquela fila, o cheiro do vinagre, ele é um removedor de bagunça, gente, acredite. Ele bagunça completamente o GPS delas e o resultado, elas se perdem e somem. Formiga não é boba, quando sente o golpe, ó, ela evacua mesmo. E agora para barata é o seguinte, amiga, agora se a treta aí na tua casa é barata, o negócio é mais estratégico. Você vai pegar um pedaço de pão, um pedacinho de bolo velho, alguma coisa que as baratas não resistam, tá? E aí sim, borrifa o produto em cima e vai colocar em pontos estratégicos da tua casa. Se ela comer, ó, já era, tá bom? Mas ó, ela vai se sentir atraída, vai cheirar e quando ela encostar, bem, é como convidar para festa e servir uma armadilha num prato, tá bom? É mais ou menos isso, eu acho que você entendeu. E olha, pode esperar, em 24 horas você vai ver menos movimento, em 48 horas pode ter certeza que todas as comadres sumiram. Carnaval de ofertas Magazine Luiza. Corra pra loja e aproveite. Ofertas imbatíveis em até 24 vezes no cartão Luiza. E é claro que chegou a hora de levantar do sofá e chacoalhar esse esqueleto. Porque aqui tem energia, tem música, tem muita dança. E hoje, juntamente com Fit Dance, nós vamos mexer o corpo todo ao som de Terremoto de Bumbum, ao som de Michele Andrade. Aumenta o som, vem comigo dançar, vem, vem. Brasil! Sobe o drone! Terremoto de bumbum. Contagem regressiva, 3, 2, 1, começou. O terremoto de bumbum. Contagem regressiva, 3, 2, 1, começou. O terremoto de bumbum. Baile da Zona Norte, no baile da Zona Sul, tá tudo tremendo. O terremoto de bumbum. No baile da Zona Norte, no baile da Zona Sul, tá tudo tremendo. O terremoto de bumbum. Treme, 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 treme. Você te senta, nada de câmera lenta. O Leleto tá mandando, eu quero ver se tu aguenta, vai. Senta e senta, nada de câmera lenta. Michele que tá mandando, quero ver se tu aguenta, vai. DJ, 3, 2, 1, vai! Mexe o bumbum, rápido, 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 rápido. Terremoto de bumbum, de bum, de bum, de bumbum, de bum, de bum, de bumbum. Terremoto de bumbum. Olha Leleto na fila. Olha como ela mexe, olha como ela faz. Quando essa menina desce. Ô DJ, 3, 2, 1, vai! Terremoto de bumbum. Contagem regressiva, 3, 2, 1, começou. O terremoto de bumbum. Contagem regressiva, 3, 2, 1, começou. O terremoto de bumbum. No baile da Zona Norte, no baile da Zona Sul, tá tudo tremendo. O terremoto de bumbum. Baile da Zona Norte, no baile da Zona Sul, tá tudo tremendo. O terremoto de bumbum. Treme, 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 treme. É Leleto na fila. Eita menina, tá tremendo tudo, tá tremendo tudo. Michele Andrade. Eu não vou embora, eu não vou embora. E assim,
a gente encerra mais um Conectado. Eu quero agradecer de coração a sua audiência que vem crescendo a cada semana em diversos estados de todo o Brasil. Isso só mostra uma coisa, que você, aí do outro lado, está aqui, sempre juntinho com a gente. Muito obrigado por me acompanhar todos os domingos. Você pode ter certeza que esse programa é feito com muito carinho e muito cuidado e muito amor, para levar para sua casa sempre as melhores informações e prestações de serviço de verdade. E aquele entretenimento que você merece. Eu te espero domingo que vem com muito mais Conectado. Um grande beijo, fique com Deus e tchau. Conectado.